está alegre aí, dá glória a Deus aí, irmãos. Dá glória a Deus aí, irmãos. Se você manda glória, Deus manda vitória, amém? E hoje é noite de vitória. Quem crê que é noite de vitória, diga glória a Deus. Que maravilha! Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo de número 23, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Levante as mãos. Só quem veio para receber a palavra de Deus, só quem ama a palavra, levante as mãos, canta assim, ó: sim, eu amo a mensagem da cruz, é ouvir o amor proclamar, levarei eu também minha cruz. Glorifica, exalta, engrandece o nome do Senhor com alegria. Cadê as palmas? Glória a Deus, bem alegre, bem alegre. Meu Deus do céu, tem gente que não aplaudiu a Jesus. Eu quero ouvir palma e glória a Deus desse lado aqui, ó. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Desse lado de cá, cadê o barulho dos verdadeiros adoradores aplaudindo e glorificando a Jesus? Queridos irmãos, hoje estamos nesse culto especial, encontro de adoradores. E eu orei, pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor trouxe ao meu coração esta passagem que nos relata o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Queridos, eu gostaria nesta noite, baseado nesse texto e baseado ao tema deste culto, falar sobre o tema verdadeiros adoradores e a verdadeira adoração. Repita comigo: verdadeiros adoradores. Não, você não entendeu, você vai repetir comigo: verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. E a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Querido, Jesus, ele decide passar por Samaria. É o relato que nós encontramos no capítulo 4 do Evangelho de João. E quando Jesus ele decide passar por Samaria, esta foi uma escolha intencional de Jesus, porque ele tinha alguém para salvar naquele lugar.
E eu creio que Ele tem alguém para salvar nessa noite. Tem almas que Ele alcança nessa noite, que a palavra alcança nessa noite. Quem crê que tem almas neste lugar para se salvar, diga glória a Deus. Jesus então decide passar por Samaria, né? E como eu disse, essa escolha foi uma escolha intencional, apesar dos judeus normalmente, meus irmãos, evitar aquele caminho, porque os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos. A Bíblia diz que eles não se comunicavam, né? Porque na realidade havia um grande preconceito, tanto religioso quanto na realidade cultural, entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos, eles eram considerados pelos judeus hereges, porque eles tinham práticas religiosas diferentes. Na realidade, os samaritanos, eles tinham por costume adorar no Monte Gerizim, enquanto os judeus adoravam em Jerusalém. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Jesus, ele sendo judeu, nós vamos ver que nesse capítulo ele vai quebrar barreiras culturais, ele vai quebrar barreiras sociais, ele vai quebrar barreiras religiosas, ele vai conversar com uma mulher samaritana, o que era naquela ocasião, naquele tempo, totalmente inaceitável. E agora a Bíblia diz que nesse trajeto, nesse percurso, Jesus, ele chega à cidade de Sicar, onde havia o poço de Jacó, e Jesus encontra ali exatamente uma mulher samaritana. E a Bíblia diz que ela estava ali em horário, talvez meio impróprio, pleno meio-dia. Talvez ela havia escolhido esse horário, até mesmo talvez para evitar contato com outras pessoas, até mesmo por causa da situação que aquela mulher vivia, talvez até mesmo por causa da situação que aquela mulher se encontrava. E neste momento a Bíblia diz que Jesus chega ao poço de Jacó, e agora essa mulher, ela está tendo uma das maiores oportunidades que talvez ela não imaginava até então. Por quê? Porque ela estava tendo a oportunidade de encontrar com o Messias, de encontrar com Cristo, aquele que poderia mudar a sua história. Essa mulher, ela está sendo privilegiada. Por quê? Porque ela está encontrando com Cristo, aquele que a salvaria, aquele que a libertaria, aquele que faria dela uma verdadeira adoradora. E eu digo para você com alegria que nós também hoje somos privilegiados por estar na presença dele, por ter conhecido a ele e por ele ter nos alcançado. Quem adora a ele, levante a mão e dá glória a Deus. Só quem tem um encontro com ele, levante a tua mão e dá um brado de glória a Deus e aleluia. Jesus encontra ali a mulher samaritana, irmãos, e ele inicia uma conversa com ela, pedindo a ela água. E agora esta mulher se espanta, porque na realidade os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E esta mulher agora, ela fica, quem sabe, incomodada, porque ela chega a dizer: olha, como que o Senhor, sendo judeu, me pede água para beber? E ali Jesus vai falar com ela. Você conhece bem o texto, que onde Jesus oferece para ela a água da vida, a água que sacia a fome e a sede espiritual.
Você vai ver que o diálogo de Jesus com aquela mulher continua, e algo mais profundo vai acontecendo, porque ali você vai ver que Jesus, ele vai revelar algo sobre a vida íntima daquela mulher, quando ela diz: olha, eu quero que o Senhor me dê dessa água, para que não seja mais necessário eu voltar aqui. Então Jesus fala para ela: vai, chama teu marido, volta aqui que a gente continua a conversa. E então ali Jesus começa a revelar algo que talvez aquela mulher jamais imaginaria. Então Jesus olha para aquela mulher e diz: chama teu marido. Ela diz: olha, eu não tenho marido. Então Jesus olha para ela e disse: e isso você falou a verdade, você não tem marido, você já teve 5, e o que você tem agora não é teu. A Bíblia diz que aquela mulher, ela fica espantada, porque talvez ela não imaginava que o mestre revelaria acerca daquela situação. Ei, quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa mazela começa a ser exposta. Quando nós nos aproximamos de Deus, o nosso pecado começa a aparecer. Mas deixa eu dizer para você, isso não é ruim não, irmão, porque quando o nosso pecado se revela diante de Cristo, nós alcançamos a misericórdia e o perdão. Quando o nosso pecado é exposto diante de Jesus, Ele vem e nos limpa, Ele vem e nos purifica. Jesus estava revelando o pecado daquela mulher, Ele estava revelando a situação daquela mulher, não para envergonhar ela, mas para purificar ela. E eu quero dizer nessa noite, quando o nosso pecado é revelado diante do Senhor Jesus, quando o nosso pecado, a nossa mazela, as nossas fragilidades são reveladas diante dele, nós alcançamos o seu perdão, a sua misericórdia, a sua graça que nos salva. Quem já foi alcançado por essa graça, pelo perdão, levante a tua mão e dá glória a Deus, dá glória a Jesus com alegria. Oh, aleluia! A mulher então, diante dessa situação, ela vai mudar o seu discurso, e agora ela vai trazer uma questão religiosa, e ela vai dizer: os nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que nós devemos adorar. Jesus responde para aquela mulher dizendo, no versículo de número 22, vós adorais. No versículo 21 ele vai dizer: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí é quando ele diz no versículo 23: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Veja o que diz a última parte do versículo 23: porque o Pai procura a tais. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Quem se lembra do tema que eu disse? Verdadeiros adoradores. Não ouvi. Verdadeiros Adoradores. e a verdadeira adoração. O Pai procura verdadeiros adoradores, e só consegue entregar uma verdadeira adoração os que são verdadeiros adoradores. Quando nós falamos de adoração nos dias atuais, eu entendo que muitos, infelizmente, nos dias de hoje, associam a verdadeira adoração apenas a um ato de levantar as mãos. Muitos associam nos dias de hoje a adoração a um momento, talvez, em que
nós louvamos a Deus, principalmente com aqueles hinos mais suaves, mais tranquilos, né? Que nos fazem emocionar e às vezes até arrancam lágrimas dos nossos olhos. Às vezes, para alguns, a verdadeira adoração está relacionada apenas a se alegrar no momento do culto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eles cantam, eles adoram, levante as mãos, se emocionam, choram. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que conforme a palavra de Deus nos ensina, biblicamente falando, adoração é algo muito mais profundo, adoração é algo muito mais espiritual do que você pode imaginar. Entenda uma coisa: adoração não é apenas cantar, adoração não é apenas levantar as mãos, adoração é algo mais profundo. E você, no decorrer dessa mensagem, vai entender o propósito, ou seja, você vai entender o que é realmente ser um verdadeiro adorador e o que é verdadeiramente a verdadeira adoração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Oh, glória a Jesus. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, aleluia! No encontro de Jesus com essa mulher, ele revela que Deus busca verdadeiros adoradores. E quando eu leio que ele busca verdadeiros adoradores, isso me faz entender que se ele busca verdadeiros adoradores, é porque existem também falsos adoradores. Sei que é até difícil ouvir glória a Deus nessa hora, mas se ele procura verdadeiros adoradores, isso significa e deixa bem claro para nós que existem também falsos adoradores, aqueles que adoram apenas de aparência, aqueles que têm apenas aparência de adorador, aqueles que oferecem ao Senhor rituais vazios, sem vida, aqueles que na realidade adoram com o coração distante, apenas com os lábios, apenas com a boca. Mas entenda uma coisa: nesta noite Deus nos trouxe aqui para mostrar para nós o que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. E eu creio que se você chegou até aqui, é porque você é um deles e Ele pode contar contigo, é porque você é um deles e Ele está pronto a receber a tua adoração. Então levanta a mão e dá glória a Deus. Eu creio que não tem falso adorador aqui, e se tiver falso adorador aqui, nesta noite você vai se converter, você vai deixar de ser um falso adorador para ser um verdadeiro adorador que adore ao Pai em espírito e em verdade. Quem está entendendo e recebe essa palavra, levante a mão e vai dando glória a Deus aí, porque enquanto você glorifica, Ele age na tua vida. Enquanto você glorifica, Ele trabalha na tua vida. Dá glória! Oh, aleluia! Quando nós lemos em Mateus capítulo 15, versículo de número 8, meus irmãos, ali nesse texto, os escribas e os fariseus, eles vão questionar a Jesus, ou seja, acerca dos seus discípulos que não observavam a tradição de lavar as mãos. Os fariseus, os escribas, sempre buscando uma ocasião para atacar Jesus, para atacar o povo de Deus. Eles vão agora questionar os discípulos de Jesus: não lavam as mãos antes das refeições. E era uma tradição, e eu acho lindo porque Jesus vai combater frente a frente com eles, porque na realidade, enquanto eles estão questionando que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, infringindo ali na realidade apenas uma tradição, Jesus vai dizer para eles que eles estavam fazendo algo muito pior, que era deixar de observar os mandamentos do Senhor. Eles estavam questionando apenas o ato dos discípulos não ter o costume, não seguir a tradição de lavar as mãos, e Jesus vai dizer: vocês fazem coisa muito pior do que isso. Eles apenas não lavam
as mãos antes da refeição, enquanto vocês estão passando por cima dos mandamentos, enquanto vocês estão infringindo os meus mandamentos, e isso é muito pior. E ali você vai ver que no versículo 8, Jesus vai nos chamar de hipócritas. Ele vai dizer: vocês são hipócritas. E bem profetizou o profeta Isaías acerca de vocês, quando ele disse que vocês me honram com os lábios, que vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe. O que é que Jesus estava falando com eles? Vocês não são verdadeiros adoradores, vocês não são adoradores de verdade, porque os verdadeiros adoradores, eles não passam por cima dos mandamentos. Os verdadeiros adoradores, eles não se importam com as tradições, com a religiosidade, mas eles se preocupam com a palavra do Senhor, com os mandamentos do Senhor, com as leis do Senhor. Os verdadeiros adoradores estão mais preocupados em agradar a Deus do que qualquer outra coisa. Aonde estão aqueles que são verdadeiros adoradores aí? Levante a tua mão e dá glória a Jesus com alegria. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O falso adorador é aquele que adora apenas de aparência, mas o mais importante, que é o coração, está longe. Irmãos, eu sinto muito, mas eu sei que talvez essa não é uma palavra que agrada a todos. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que de tudo que nós devemos guardar no nosso coração, porque é dele que procede as fontes para a vida, as saídas para a vida. Nós participamos hoje de muitos cultos vazios, de muitos eventos, infelizmente, vazios, porque está faltando verdadeiros adoradores e a verdadeira adoração. Deus quer que antes da sua aparência o teu coração esteja limpo, o teu coração esteja lavado, o teu coração esteja purificado. Ei, Jesus disse que é do coração que procede tudo aquilo que não presta, mas os verdadeiros adoradores têm um coração lavado pelo sangue do Cordeiro. Os verdadeiros adoradores têm um coração purificado pelo sangue do Cordeiro. Os verdadeiros adoradores têm um coração limpo para adorar a Deus de verdade. Quem já foi purificado, levanta a mão e dê glória a Deus. Você não é como os escribas e fariseus que mostram apenas a aparência, não. Você tem uma verdadeira adoração para entregar ao Pai nesta noite. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí às vezes você pode dizer: eu disse para você que você vai entender no decorrer dessa mensagem. Aleluia, Deus. Pelo menos um pouquinho do que é ser um verdadeiro adorador. E eu quero falar em primeiro lugar sobre algumas características de um verdadeiro adorador. O que nos mostra que nós somos verdadeiros adoradores. Em primeiro lugar, irmãos, um verdadeiro adorador, ele é aquele que tem um relacionamento com o Pai. Ele é aquele que tem um relacionamento com o Pai. Eu estou falando relacionamento de comunhão, relacionamento de obediência, Aleluia. relacionamento de submissão, relacionamento de santidade. É impossível ser um verdadeiro adorador se você não tem relacionamento com Deus. Se você não se relaciona com Deus em obediência, em submissão, em santidade ou em comunhão, o verdadeiro adorador, ele tem intimidade com o Pai, porque o Pai procura os tais que assim o adorem, e é necessário que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade, e tenham
vida, se você diz que é um verdadeiro adorador e não tem esse relacionamento de intimidade com Deus, nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer: é tempo de melhorar o seu relacionamento com Deus, é tempo de se relacionar com Deus em comunhão com Ele, em obediência, em santidade. Levanta a mão e dá glória a Deus aí. O verdadeiro adorador, ele tem relacionamento com Deus, ele fala com Deus e Deus fala com ele, ele obedece a voz de Deus, ele anda na direção de Deus, ele anda guiado por Deus, ele não vive mais a sua vontade, ele não vive mais o seu desejo, mas ele vive para adorar a Deus com a sua vida, ele vive para adorar a Deus com o seu testemunho. Ei, tem muita gente dizendo que é adorador, mas não sabe o que é ter relacionamento com Deus. E nessa noite Deus está dizendo: a primeira característica de um verdadeiro adorador é essa: ele tem relacionamento com Deus. Aonde estão aqueles que têm se relacionado com Deus em comunhão com Ele, em obediência, em submissão, em santidade? Levante a mão e dê glória e receba dele, oh glória a Deus, o renovo espiritual para a sua vida. Aleluia. Pode dar glória a Deus aí. O verdadeiro adorador é aquele que adora em qualquer lugar. Outra característica de um verdadeiro adorador é essa: o verdadeiro adorador não tem lugar para ele adorar. Onde ele está adorando. Onde ele está, ele adora a Deus. Ei, eu já vi pessoas dizer assim: hoje nós estamos no culto em uma quadra. O culto não é no templo, na igreja, no salão, onde a gente tem costume de se reunir para cultuar a Deus. Então aqui eu tenho que me comportar. Aqui eu tenho vergonha de dar glória a Deus. Aqui eu tenho vergonha de falar em mistério com Deus. Se eu falar em mistério aqui, tem alguém me observando. Se eu levantar as mãos aqui, tem alguém me observando. Aqui eu não posso glorificar a Deus, eu não posso abrir o meu coração para adorar a Deus. Não, irmão, o verdadeiro adorador, ele adora em qualquer lugar. Ele não está limitado a templo, a oportunidade ou a tradição. Onde ele está, ele é um adorador. Onde ele está, ele mostra que ele serve a Deus com alegria, e ele demonstra isso não apenas na sua, às vezes, maneira que ele se apresenta exteriormente, mas ele manifesta isso com a sua maneira de viver, no seu falar, no seu agir. Quem está entendendo? Oh glória a Deus! O verdadeiro adorador, seja na rua, ele está adorando, no trabalho ele está adorando, na escola ele está adorando, em casa ele está adorando, em onde ele estiver, ele adora a Deus em espírito e em verdade. Aonde estão eles? Levante a mão aí e faz barulho de glória a Deus. Você não está limitado ao templo, você não está limitado, oh glória a Deus, nem mesmo a uma oportunidade. E a pessoa dizer assim: olha, eu fui no culto hoje, não tive oportunidade para adorar. Aí você pergunta: mas por que você não teve oportunidade para adorar? Porque não me deram oportunidade. Tem pessoas que só adoram quando pegam o microfone, irmãos. Às vezes eu fico pensando, tem hora que a unção está no microfone, meu Deus do céu. E eu queria achar um microfone desse, o Júnior, pega aqui aquela unção, meu Jesus da glória. Irmãos, entenda uma coisa: o verdadeiro adorador não precisa pegar esse microfone para adorar. Pastor, eu vim aqui, eu queria adorar. Ei, você está tendo a oportunidade de adorar desde o início desse culto. Ei, você está tendo a oportunidade, já cantaram, já louvaram, já adoraram. E o verdadeiro adorador está aí dando glória a Deus. O verdadeiro adorador está aí ouvindo a palavra. O verdadeiro adorador está aí dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero sair daqui hoje cheio da tua presença. Eu quero sair daqui hoje curado
usado pelo Senhor. Eu quero sair daqui hoje transbordando na tua unção, porque eu sou um verdadeiro adorador, e eu estou aqui nessa quadra para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu nome. Levante a mão aí e dê glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Esse que tem crente é chamado de louco, porque onde ele anda ele adora. Tem crente que é chamado de louco, porque onde ele está ele demonstra que ele é um verdadeiro adorador. Deixa eu dizer para você, para aqueles que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos não é loucura, é poder de Deus, é poder do céu, é poder do Espírito Santo. O crente que é um verdadeiro adorador, ele demonstra isso, irmão, no seu dia a dia. Onde ele passa, ele reflete a luz do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pode aplaudir, pode. Ele diz que é verdadeiro adorador. Ninguém sabe o trabalho dele, que ele serve a Deus. Aleluia. Ele tem vergonha de falar de Jesus. Deus Né, pastor? Aleluia, Jesus. Na escola, ninguém sabe que ele serve a Deus, que ele é adorador, porque ele não tem coragem de manifestar a sua fé. Ele não tem coragem de falar do amor de Deus. O verdadeiro adorador, ele ganha almas, irmãos. O verdadeiro adorador evangeliza. Na escola ele está falando de Jesus. No trabalho ele está falando de Jesus. Na rua ele está falando de Jesus. Alguém olha para ele e diz, mas é chato ele, né? Meu Deus do céu, você está dizendo, não, eu sou um adorador e eu não consigo deixar de adorar a Ele. Onde eu estiver, eu preciso falar do seu amor, eu preciso falar da sua palavra, porque eu fui alcançado por ela, eu fui liberto por ela. Ei, aquela mulher samaritana, foi isso que ela fez, quando a Bíblia diz que ela foi alcançada pela palavra de Jesus. Ela entrou na cidade e ela começou a falar de Jesus. Venha e veja, eu conheci alguém, ele é profeta, eu creio que ele é o Messias. Ei, ao povo daquela cidade chegou ao conhecimento da palavra através daquela mulher. O verdadeiro adorador, ele está ganhando alma para Jesus. Tem gente que acha que só ganha alma aquele que vem e prega, e na hora do apelo vem uma alma, aceita Jesus, ele diz, eu sou ganhador de alma. O verdadeiro adorador, ele ganha alma evangelizando na rua. O verdadeiro adorador, ele ganha alma orando pela madrugada. O verdadeiro adorador, ele ganha alma jejuando durante a semana inteira. O verdadeiro adorador é aquele que entrega às vezes um folheto lá na rua e aquela mensagem toca o coração de alguém. Esta é mais uma característica do verdadeiro adorador. Mais uma para você entender: o verdadeiro adorador é aquele que adora indiferente das circunstâncias. Isso aqui, irmãos, é pesado, principalmente nos dias de hoje. Eu vou procurar resumir o máximo aqui para mim não prolongar muito, mas entenda, principalmente nos dias de hoje. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo, pastores, uma geração muito sensível. Percebe-se que hoje se ouve muito aquele evangelho sem cruz, sem renúncia. Alguém está entendendo? Dá uma glória a Deus para mim saber que você está entendendo. Se vive hoje um evangelho que não sofre mais por amor a Cristo, que não paga mais preço por amor a Cristo. Não estou falando pagar preço por salvação, porque o preço da salvação já foi pago. Se vive um evangelho que já não se prega mais sobre lutas, aflições e tribulações. Aí às vezes a gente vai para um culto, vem para um culto como esse, e às vezes o irmão está cheio de luta e passou por você, nem percebeu você, esqueceu de dar a paz do Senhor, e você vai embora triste, dizendo: eu não vou mais na igreja, eu não vou mais no culto, porque aquele irmão passou por mim e não me saudou, não me cumprimentou.
cantou, eu vou me desviar por causa disso, porque você cantou. Às vezes você desafinou um pouquinho e alguém chegou, talvez até mesmo a falar: olha, aquela irmã não cantou direito, aquela irmã desafinou na hora do louvor. Às vezes eu venho pregar e alguém vai dizer: olha, eu até gostei do culto, mas não gostei do pregador, eu não gostei da palavra. Na verdade nós não tem que gostar, a palavra é de Deus, quem recebe ela, quem quiser, quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí a gente, irmãos, que infelizmente a gente está vivendo uma geração fracassada. Enquanto a gente vai para a Bíblia e vê que não é nada disso. Jesus não prometeu um mar de rosas para ninguém. De tanto que ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Jesus vai dizer aos seus discípulos, já no final ali, quando ele estava preparando para ser elevado aos céus, ele vai trazer um discurso, uma palavra de ânimo, de incentivo aos discípulos, e ele vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Mas ele vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Evangelho de Cristo é evangelho de renúncia, de cruz, e o verdadeiro adorador, eu diria que essa é a principal característica. Ele adora indiferente da circunstância, na alegria ou na tristeza, na fartura ou na escassez, na bênção ou na prova, no momento de alegria e no momento da luta. Ele não depende da circunstância para adorar, ele não depende da circunstância para glorificar a Deus, ele não depende da circunstância para servir a Deus. Se está tudo bem, ele está adorando. Se está difícil, ele está adorando. Se o negócio está caminhando mil maravilha, ele adora. Mas se não tiver, ele continua adorando. Essa é uma característica do verdadeiro adorador. Não importa a circunstância, ele está adorando. Ei, eu não sei a luta, eu não sei o problema, eu não sei a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei o que está tirando o teu sossego, a tua paz, a tua alegria. Mas se você é um verdadeiro adorador, você entrou aqui hoje disposto a entregar o seu melhor, e você vai sair daqui glorificando a Deus e dizendo: eu não dependo da circunstância para me adorar. Se alguém gosta de mim, eu vou adorar. Se alguém não gosta, eu vou adorar. Se está falando bem de mim, eu vou adorar. Se estiver falando mal, é aí que eu vou adorar mesmo, porque o meu negócio é com Deus, o meu compromisso é com Deus. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Ore, me clama a paz. Oh, glória! Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos um grande exemplo do que é ser um verdadeiro adorador. Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, um homem que desviava do mal. Verdadeiro adorador é esse, reto, não corta a volta, não tem vida cheia de rolo, cheia de, não sei se vocês conhecem a palavra, maracutaia, canta baixo, muvuca. Não, o verdadeiro adorador é reto. O negócio dele é reto. Pastor, você não vai me chamar mais não. Vai chamar? Mas se não chamar, não tem problema não. Nós vamos ser amigos do mesmo jeito. Verdadeiro adorador compra e paga, irmão. Pastor, mas isso é um culto ar livre. Irmãos, entenda uma coisa. Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para adorar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas eu não vou muito longe, fica tranquilo. Jó é um exemplo de um verdadeiro adorador. E diante disso, as bênçãos de Deus recaíram sobre ele.
Não dá tempo, não vou entrar na história, você sabe. Veio os filhos de Deus, os anjos do Senhor adorar, e vem também o intruso, Satanás. E Deus faz questão de perguntar: você está observando meu servo Jó? Eu queria que você entendesse que enquanto mais você honra Deus, mais o inimigo vai tentar contra você. Só que não é para preocupar, porque a Bíblia diz que o diabo vive ao derredor, bramando, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Ao derredor, não está longe, está por perto. Só que ele não pode tocar. Por quê? Porque a Bíblia diz que ao redor dos que temem a Deus há um anjo para guardar, há um anjo para livrar. O verdadeiro adorador tem a proteção. O anjo de Deus acampa ao redor dele, ao redor dela, e dá livramento. Só que não foi o que aconteceu com Jó. Deus não deu livramento para Jó dele passar aquela provação. Aí Deus falou: olha, você está observando, ele é reto, ele é íntegro, ele é temente a Deus e ele desvia do mal. E a Bíblia vai dizer: diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jó, agora, talvez no momento, talvez de paz, tranquilidade ali, e o diabo tentando contra ele. Aí a Bíblia vai dizer que Deus permitiu que Satanás tocasse tudo quanto ele tinha. Digam glória a Deus aí. Se você der um glória a Deus mais forte, vai ficar melhor. Se você der um glória a Deus mais forte, vai ficar melhor. Glória a Deus. Graças a Deus. A Bíblia diz que Jó agora recebe a notícia. Tá bom, tá ótimo, fica tranquilo. A Bíblia diz, irmãos, que Jó perdeu tudo que ele tinha, porque Deus autorizou. E Deus falou assim: olha, toquem tudo que ele tem, porém não toquem na sua vida. Vocês sabem muito bem o que aconteceu, sim ou não? O diabo tocou em tudo que Jó possuía. Mas quando você vai lá no versículo de número 20 do capítulo de número 1, quando Jó recebe a notícia que ele havia perdido tudo que ele tinha, inclusive os seus filhos, a Bíblia diz que ele agiu desta maneira. Olha aqui, olha a circunstância que Jó estava. Oh meu Deus, se fosse eu, não vou perguntar se fosse você, mas se você quiser refletir, reflita. Diante dessa situação e dessa circunstância, Jó poderia fazer exatamente aquilo que Satanás queria. O que é que Satanás queria? Que Jó pecasse contra Deus, que Jó blasfemasse de Deus. Mas Jó vai fazer exatamente ao contrário, porque é assim que o verdadeiro adorador ele age. A Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra, e a Bíblia diz que Jó adorou ao Senhor. Jó adorou a Deus e disse: bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Eu não vou deixar de adorar a Ele, porque eu perdi bens materiais, porque eu perdi até mesmo os meus filhos. Não, eu vou continuar adorando, eu vou continuar esperando nele, eu vou continuar confiando, porque o verdadeiro adorador, no momento das piores circunstâncias, ele continua esperando e adorando ao nome do Senhor. Quem está entendendo, levante a mão e dê um brado de glória a Deus e aleluia. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, no versículo de número 25, nós vamos encontrar Paulo e Silas demonstrando para nós o que é ser um verdadeiro adorador.
quando estavam presos por causa do Evangelho. A Bíblia diz, irmãos, que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Isso é ser um verdadeiro adorador. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um vento, um terremoto muito grande, que sacudiu o alicerce daquela prisão, que abriram os portões, os cadeados foram despedaçados, e a Bíblia diz que ali almas se converteram. Agora eu sei que não é para te emocionar, mas para fazer você refletir. Como agiríamos nós nessa situação? Na situação de Jó, como você agiria? Na situação de Paulo e Silas, como você agiria? Perdendo a fé? Dizendo não prego mais, não canto mais, não evangelizo mais, não congrego mais, nem na igreja mais eu vou. Não. O verdadeiro adorador age como Jó. Rasga as vestes, rasga o coração. Se for preciso chorar, eu vou chorar, mas eu vou chorar na presença dele. Eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a porta, eu vou falar com ele, porque eu não vou deixar de adorar na hora da luta, eu não vou deixar de adorar na hora da prova. Oh, levanta a mão e dá glória a Deus. O verdadeiro adorador também é aquele que age, meu irmão, minha irmã, que adora antes mesmo de alcançar alguma coisa das mãos de Deus. Quem já viu a pessoa que diz assim: eu só canto depois que Deus me abençoar, eu só faço a obra depois que Deus me entregar a vitória. Vai lá em 2 Crônicas capítulo 20, que você vai ver o que é, como age um verdadeiro adorador. Josafá, numa grande guerra espiritual, uma grande peleja, numa grande guerra travada contra os inimigos, a Bíblia diz que ele se põe a buscar socorro da parte de Deus, orando, jejuando, clamando a Deus. E quando eles oram, sabe o que acontece? Eu falei no início aqui, onde tem verdadeiro adorador, tem a manifestação de Deus. Aleluia. Tem a manifestação do Espírito Santo. Glória a Deus. Os verdadeiros adoradores se reuniram, clamaram, oraram, choraram, pediram: Senhor, socorre. Olha aí, os inimigos estão vindo. Josafá chegou a dizer: em nós não há força. Na realidade eu não sei nem o que fazer diante desta batalha, desta peleja, mas para ti voltamos os nossos olhos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio no meio da congregação. Jaziel levita se colocou de pé e começou a profetizar, dizendo: assim diz o Senhor ao rei Josafá, assim diz o Senhor ao povo de Judá, não precisa se preocupar, não precisa temer os inimigos, porque a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Deus toma a peleja dos verdadeiros adoradores. Ei, meu irmão, minha irmã, se você é verdadeiro adorador, fica tranquilo, Deus já tomou a tua causa, Deus já tomou a tua peleja, e é Ele que te dará a vitória. Quantos crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus de vitória. No versículo de número 18 vai dizer que Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E eles levantaram os levitas, e ali a Bíblia diz que eles prepararam um grupo para louvar e adorar a Deus. E Josafá vai colocar de pé diante do povo e vai dizer: olha, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, mas crede nos seus profetas e prosperareis. Quando ele recebeu a mensagem, ele já começou a adorar. O verdadeiro adorador, quando ele recebe a promessa, ele já começa a adorar, porque ele sabe que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O verdadeiro adorador, mesmo antes dele tomar posse da bênção, ele já começa a adorar, porque ele sabe que fiel é o que prometeu. Então levante a mão e dê um brado de glória e aleluia, dá glória a Deus.
Eu já caminho para o encerramento, irmãos, como o que é uma verdadeira adoração. Falando bem rapidinho, o que é a verdadeira adoração? É mais que música, mais que palavras bonitas, mais que emoção. Não, eu me emocionei, pastor, chorei. A verdadeira adoração vai além disso. É uma vida de rendição total a Deus, é uma vida de entrega ao Senhor. O verdadeiro adorador, ele entrega tudo que ele tem. Quando nós lemos Mateus 26, no versículo 6 a seguir, ali está Jesus participando de um jantar em Betânia, na casa de um certo Simão leproso. E ali a Bíblia diz que entra uma mulher, Maria, irmã de Lázaro, e ela vem, quebra aquele vaso de alabastro, ela unge Jesus com aquele unguento de grande preço. O verdadeiro adorador entrega algo de valor para Deus. O verdadeiro adorador, ele vai além de palavras, ele tem gestos, ele tem atitude. Ela entrega tudo ao ponto de Judas. João fala que foi Judas, só podia ser Judas. Ele diz: para que tudo isso? Tem crente que o que não é verdadeiro adorador, quando ele vê um verdadeiro adorador no culto, ele fica escandalizado. Para que tudo isso? Isso é demais. Não precisa isso tudo não. Ei, irmão, o verdadeiro adorador entrega tudo para Deus. Ele lança tudo diante do Senhor. Ele se rende, ele se prostra diante de Deus. Ele entrega o que ele tem de mais valioso. Ele consagra ao Senhor. Alguém vai olhar e vai dizer: para que isso? E você está dizendo: eu sei do meu compromisso, não precisa disso tudo. Você vai dizer: fica no teu lugar que eu fico no meu, adorando ao meu Deus. Eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei o preço que Ele pagou pelo resgate da minha alma. Se você não quer adorar, ei, deixa eu adorar. Eu trouxe a verdadeira adoração, eu entreguei de corpo, alma e espírito para Ele, porque eu sei qual é a essência de uma verdadeira adoração. Quantos têm a verdadeira adoração para Ele? Levante a mão aí, dá glória a Deus. Ele sabe que a tua adoração é sincera, Ele sabe que a tua adoração é verdadeira, porque você entregou tudo para Ele. Quem já entregou tudo, levante a mão e dê glória a Deus. Maria derrama aquele unguento valioso, precioso. Judas está dizendo: para que tudo isso? Na verdade, ele vai dizer: olha, poderia ter dado aos pobres, mas a Bíblia diz que ele não estava preocupado com os pobres, era nada. Na verdade, ele estava preocupado com o bolso dele, né? Estava pensando isso aí: olha, poderia ter sobrado para mim. Tem gente querendo tirar aquilo que é de Deus. A glória é de Deus. Aleluia, meu mas eu prego demais, a glória é de Deus. Eu canto demais, a glória é de Deus. Eu sou um bom crente, a glória é de Deus. Não roube a glória de Deus, não roube aquilo que é de Deus. O verdadeiro adorador sabe que a honra e a glória é para Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Oh glória, oh glória. O verdadeiro adorador, irmãos, a verdadeira adoração, ela é, entenda bem rapidinho, nós vamos encerrar, é aquela que te faz colocar Deus acima de tudo. Na verdadeira adoração eu consigo colocar Deus na minha vida acima de tudo. Eu consigo servir a Deus de corpo, alma e espírito. Aleluia. Eu consigo servir a Deus de todo o corpo, de toda a alma, de todo o coração. A verdadeira adoração te leva a ter uma vida de santidade, te leva a afastar-se do pecado. Quem está entendendo?
Não tem como você entregar a Deus uma verdadeira adoração, que se você ainda não se despojou do velho homem, da velha natureza. Não tem como você chegar no culto e entregar uma verdadeira adoração, se você ainda não abriu mão do seu eu, do seu ego, do seu orgulho. A verdadeira adoração faz você colocar Deus como prioridade na tua vida. Deus está na minha vida como prioridade. A Ele eu dedico a minha vida, a Ele eu dedico a minha maneira de viver. E onde eu for, por onde eu andar, eu vou demonstrar que eu sou um verdadeiro adorador, com a minha conduta, com o meu testemunho. Se precisar falar da palavra para evangelizar, eu vou falar, mas eu quero falar mais alto com a minha maneira de viver. Eu quero falar mais alto com a minha atitude. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque eu recebi do Senhor de que maneira convém andar, de que maneira convém adorar. Oh, glória a Jesus. Aonde estão os verdadeiros adoradores e tem uma adoração verdadeira? Levante a tua mão e glorifica a Ele com alegria. Você trouxe a verdadeira adoração, entrega para Ele nesta noite, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Quem está aqui hoje para a glória de Deus, levante a tua mão. Quem está aqui hoje para a glória de Deus, levante a mão e dá um brado de glória. Quem recebe esta palavra, levanta a mão e glorifica a Deus. Quem recebe esta palavra, bate palma e dá glória a Deus. Quem recebe esta palavra, aplaude, glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Fica de pé. Fica de pé. Eu quero nesta noite, irmãos, diante desta palavra, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continua falando no teu coração. Quero perguntar onde tem alguém que você ouviu esta palavra. Você ainda não fez uma entrega para Deus, você ainda não se decidiu servir a Deus. Talvez você está agora na mesma situação que esta mulher samaritana estava. Talvez longe de Deus, distante da verdadeira realidade do que é ser o verdadeiro adorador. E hoje você quer levantar as mãos, aceitando o Senhor como Salvador da tua alma. Ele te chama, Ele está de braços abertos para receber você, para perdoar o teu pecado, para mudar a sua história, como mudou a história daquela mulher. Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar a Cristo como Salvador? Tem alguém? Você está afastado e quer reconciliar com Cristo. Talvez você parou, você acabou desanimando na caminhada e hoje você está distante de Cristo. E hoje você está sendo convidado para chegar, para voltar para o rebanho, para voltar para a casa do Pai. Tem alguém para reconciliar? Você tem a oportunidade hoje. Tem alguém para reconciliar com Deus, para aceitar o Senhor como Salvador? Tem alguém? Eu não vou insistir, porque o convite de Jesus está aberto a todos. E Ele não obriga, Ele disse: vinde a mim os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem alguém para aceitar a Ele nessa noite? Se tiver, levante a sua mão, dê um passo até aqui à frente, que nós queremos orar por você.